Bom dia, meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula dia 21 de outubro. Então, na última aula, a gente estava falando sobre o processo de usinas nucleares, né? E ficou para casa explicar como funciona uma usina nuclear. Tudo bem? Tem um vídeo bem interessante aqui do Manual do Mundo, explicando como funciona a Angra, né? Friburgo, Brasil, tem uma usina nuclear chamada de Angra. É até interessante vocês pesquisarem sobre. E aí a gente começa a ver os perigos do processo de fissão nuclear. Então, basicamente existiram inúmeros acidentes relacionados a produtos radioativos, dentre os quais a gente vai listar dois. Primeiro, a gente tem ali o acidente de Chernobyl, e o outro que é o acidente do Césio 137 de Goiânia. Então, o que aconteceu no caso do acidente de Chernobyl? Então, inicialmente, Chernobyl ela era uma cidade da Ucrânia, onde se estava ali, lá em 1986, certo? Então, basicamente, o que aconteceu? A usina ela tinha vários reatores e ela estava fazendo manutenção em um dos seus reatores, que era o chamado reator número 4. Acontece que esse reator número 4 eles estavam fazendo testes nela. E para poder fazer o teste, eles desligaram o sistema de segurança da usina. Ou seja, quando a usina começa a produzir muita radiação, existe um sistema de segurança que trava e evita com que ela exploda. Só que eles estavam querendo testar se o sistema estava funcionando ou não, então eles desabilitaram outros sistemas de segurança. Pensa como se fosse vários estágios. Tem o estágio 1, estágio 2, estágio 3, então deu merda, o estágio 1 vai segurar. Se não for, o estágio 2 segura, e por aí vai. Mais ou menos essa é a ideia. Então o que aconteceu? Nesse processo eles não tinham noção, começou a produzir tanta energia que a usina literalmente explodiu. Só que assim, é algo meio absurdo da gente pensar, e eu nem vou botar imagens, mas quando ela explodiu, muita gente chegou perto do local. Vocês imaginam, uma usina explodiu, começou a pegar fogo, só que o fogo que estava sendo emanado por esse cara era de material radioativo. Então, várias pessoas chegaram para poder apagar esse fogo, só que elas tomaram radiação. E nesse processo que ela tomou radiação, essas pessoas que vieram para poder apagar o fogo, controlar, evitar que desse merda, acabaram morrendo, infelizmente. Então aqui a gente tem fotos de pessoas perto tentando tapar o buraco, jogar areia, né? Porque uma das formas de você apagar o fogo é jogando areia, tirando oxigênio de perto e tudo mais. Então, aqui um caminhão jogando água para poder tentar apagar esse cara. E o grande problema é que a Ucrânia ela estava numa época ali junto com a Rússia sobre a Guerra Fria e tudo mais, então ela não queria dizer que deu merda na usina nuclear dela. Então, enquanto aquilo estava pegando fogo, ninguém sabia que aquilo estava pegando fogo, ninguém sabia mesmo. Imagina, uma usina está pegando fogo, emitindo radiação para tudo quanto é lado e ninguém sabe. Então as pessoas estão tocando a vida. A parada explodiu ali em Friburgo e a gente continua em Bom Jardim tocando a vida. Só que a pessoa está tomando radiação e não está sabendo. Então o que aconteceu? Essa radiação, ela subiu em forma de poeira e ela começou a se deslocar. E até que chegou um ponto onde chegaram as outras usinas, e as outras usinas de outros países sentiram que tinha algo estranho, ou seja, elas estavam recebendo sinal de radiação, mas não tinha nada de errado com a usina dela. Então, vendo o sistema de ventos e tudo mais, eles imaginaram que tinha uma radiação, tinha explodido alguma coisa lá. Então, repara, em vez da Ucrânia assumir o erro, ela esperou que outro país falasse sobre isso para ela resolver tomar uma atitude. Então, deu uma merda do cacete, uma merda federal. Então, basicamente, várias pessoas acabaram morrendo,
Seja, porque qual é o grande problema da radiação? A radiação vai provocar o câncer. O que é o câncer? Imagina que você tem uma célula. Conforme você se machuca e tudo mais, essa célula ela se reproduz, ela se recria. Só que quando esse processo é acelerado, ou seja, quando você recria a célula muitas vezes, pode ocorrer dessa célula ela nascer torta, ela nascer com algum defeito. Então, o câncer é isso, é uma célula defeituosa. Então essa radiação, ela literalmente estava acabando com as células e as células estavam tentando se reproduzir de novo, ou seja, está tentando voltar ao normal. Nesse processo, era radiação em cima de radiação, ou seja, acabou dando merda. Então muitas pessoas acabaram morrendo na hora de receber tanta radiação, coisa assim, dos bombeiros, por exemplo, dessa equipe, eles chegaram e assim, coisa, sei lá, de um dia, sabe, 24 horas, 48 horas, as pessoas morreram de radiação. Olha que absurdo. As demais pessoas na cidade, elas morreram assim depois, tipo, coisa, sei lá, 5 anos, uma semana, um mês, 10 anos, né? Porque o negócio vai acumulando. É bem triste. E aí, quais foram as medidas preventivas? Eles conseguiram apagar, né? Tanto que você ter ideia aqui, ó, isso aqui é um helicóptero voando a usina nuclear. Para você ter ideia que eles não tinham noção da radiação. Tanto não tinha noção da radiação, do quão era perigoso, que o helicóptero voava aqui por cima tranquilamente. Olha que doideira. Então, basicamente, o local ele foi evacuado, o urânio continuou queimando lá por muito, muito tempo, certo? Até que, se não me engano, em 2014 ou 2015, por aí, eles criaram um sarcófago, que é esse cara aqui, ó. E aí o que acontece? Esse sarcófago, ele foi literalmente criado sob trilhos e foi deslocado até chegar a Chernobyl. E aí tapou o local para poder vedar toda aquela radiação. Porque o problema é que você vai queimar o material que vai produzir radiação. E aí imagina que essa radiação, você vai criar o lixo radioativo. Não tem o que fazer com o lixo radioativo. Então, tipo assim, não tinha o que fazer, porque está emitindo radiação e vai continuar toda a vida. Então você precisa de alguma forma estabilizar aquilo. Tanto que a cidade foi abandonada que até hoje é muito raro, tipo assim, ter gente morando lá. Geralmente tem visitante que chega perto, tudo, mas assim, você tem um tempo limite. Você tem tipo, você pode ficar, sei lá, 5 minutos nesse local. Mais do que isso, você já vai estar começando a receber uma radiação que vai te prejudicar. Então, esse é o lado ruim de Chernobyl. O lado bom é que alertou muita gente sobre radiação, ou seja, antes não se tinha um controle sobre as usinas nucleares, não se tinha uma segurança sobre as usinas nucleares, então isso foi criado, uma usina, foi-se criado esse controle. Outro ponto interessante é que é uma cidade onde não tem presença humana. Então, como ela não tem presença humana, ela foi deixada para os animais tomarem conta. Então, muitos animais tomaram conta da cidade. Então, é um lugar onde você consegue ver todos os animais evoluindo, como eles estão evoluindo de acordo com a radiação, né? Porque os animais estão recebendo radiação. Então você vê como que eles estão se adaptando da radiação e como que eles estão evoluindo e vivendo numa sociedade onde não tem influência do homem, que o homem não chega lá por causa disso. Então é interessante que já encontraram até bactérias e moluscos e tudo mais, que eles se alimentam de radiação. Ou seja, evoluíram a um nível tão grande que conseguem alimentar a radiação. Né? Isso é basicamente, não sei se já ouviram falar daquele jogo Fallout, que é mais ou menos a mesma ideia. Explode uma bomba atômica, ou até o Far Cry, né? Teve mais ou menos essa ideia. Explode uma bomba atômica e aí, tipo, tudo vira um caos. Só que no próprio Fallout, a radiação influencia, cria criaturas, né, seres, por aí vai. Mas aqui a gente não tem esse efeito. Tudo bem? Então, como temos uma atividadezinha para casa, simplesinha, responder essas 4 questões, certo? Na próxima aula a gente começa a falar sobre o Césio de em Goiânia, como que aconteceu. E por hoje é só. Certo, gente? Então terminamos por aqui. Até a próxima. Falou!